já está na Câmara dos Deputados, essa proposta de emenda constitucional da segurança pública, preparada pelo governo federal após consulta aos governadores. A PEC da segurança, entregue pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, busca desburocratizar, dar maior eficiência ao trabalho de todas as autoridades no combate às organizações criminosas, inclusive por meio da aproximação de entes federativos com o governo federal. Um dos pilares da proposta é o de dar status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública, criado em 2018 por lei ordinária. A fim de desburocratizar o procedimento que, no formato atual, dificultam as ações das autoridades, está prevista uma maior integração entre União e entes federados para elaborar e executar as políticas voltadas à segurança pública. A gente vai acompanhar alguns principais pontos da PEC da segurança na tela para você. A gente preparou esse material com os principais pontos, Então, dá à União a competência para estabelecer diretrizes gerais quanto à política de segurança pública e defesa social, que vai compreender o sistema penitenciário. Também atualiza as competências da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Elas passam a ter o poder ostensivo, que hoje é destinado à Polícia Militar, dos estados. Também tem a função de constitucionalizar os fundos nacionais de segurança pública e política penitenciária, fixar também as atribuições das guardas municipais, prever a criação de corregedorias e ouvidorias autônomas. Também inclui expressamente a guarda municipal no rol dos órgãos de segurança pública, e as novas atribuições da União em relação à segurança pública não excluem as competências de estados e municípios. Inclusive, há uma possibilidade também, de acordo com o governo, de dar mais autonomia aos estados em relação ao tema segurança pública. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, ressaltou a importância de reformas estruturantes para que tornasse a discussão madura no Congresso. Vamos acompanhar o que o ministro falou hoje. Nós fizemos várias reformas estruturantes recentemente. A última delas, e também extremamente importante, foi a reforma tributária. Eu acho que agora, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Legislativo deve à sociedade brasileira a discussão desse grande tema, que é o tema relativo à segurança pública, que, ao lado da educação e a saúde, preocupam o cidadão comum. Pois é, nesse encontro, o presidente da Câmara dos Deputados destacou que o tema será tratado com urgência, que a sociedade merece. Vamos acompanhar o que o Hugo Mota falou. Importante dizer que todos os partidos estavam aqui representados, os partidos da oposição, os partidos da base aliada, e todos concordaram com a urgência da Câmara dos Deputados dar uma resposta para essa situação da segurança pública, o que muito nos animou, o que muito nos estimulou para que possamos dar essa resposta que a sociedade tanto nos cobra. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é para onde a matéria irá ao chegar à Câmara dos Deputados, pois daremos o tratamento regimental, também esteve aqui presente, está aqui presente o deputado Paulo Aze, também pôde trazer o seu posicionamento acerca do tema na reunião. Também acertamos com o próprio ministro Lewandowski e com os líderes que vamos criar um grupo de trabalho permanente para discutir a situação da segurança, para que, além da PEC, possamos também tratar de outras propostas que possam ajudar nessa resposta que a sociedade nos cobra nesse momento e poder, de certa forma, ministro, e eu sou médico, aqui fazer uma analogia àquilo que a segurança representa para o Brasil hoje. Se o Brasil fosse um paciente, eu diria, ministra Gleisi, que o nosso paciente está com um câncer grave. E para se tratar um câncer grave não será com remédios leves. Nós temos um paciente com câncer, com metástases, onde a violência e, infelizmente, o crime organizado se espalhou pelo Brasil todo e nós precisamos ser enérgicos nessa resposta. E o Congresso Nacional, vocês podem ter certeza, a Câmara dos Deputados não faltará. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com um especialista em segurança pública, Jorge Tassi. Professor, muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado a todos, prazer estar aqui com você, Adriana, um grande abraço e estou à disposição de vocês para discutir esse tema que me é tão caro.
E só, antes, Letícia, só agradecer ao professor Jorge Tassi, por quem eu tenho um profundo carinho também, respeito e admiração, porque o professor, verificando a demanda, né, e verificando a importância desse assunto, olha só, ele está na sala de aula, ele pediu licença ali aos alunos para conversar conosco e, de certa forma, né, professor, não deixa de ser uma aula, né? O senhor está dando também uma aula aí de Constituição e também de segurança pública. Aula. Segurança é o tema da minha aula. Pois é, e a gente pede licença aí para entrar na aula de vocês, viu, meninos? E para conversar com o professor Jorge Tassi, então, em relação à PEC da Segurança Pública, Letícia. Professor, eu queria perguntar, a primeira pergunta para o senhor, o que o senhor achou desse texto? Até que ponto as forças de segurança têm que ter ali uma condução unificada? Bom, é importante que se diga, o texto não fala numa condução unificada, ela fala na união de esforços para o planejamento comum e principalmente a coordenação de ações. Ou seja, ele preserva a autonomia aparente das organizações. Então, não há ação totalmente conjunta e estratificada das organizações, mas existe sim uma coordenada, ou seja, cada polícia vai trabalhar dentro do quadrado, dentro da sua estrutura, e vão unir esforços aonde esses esforços têm que ser comuns, o que é uma grande carência e é importante. Hoje, Minas Gerais e São Paulo e o governo federal, com Polícia Federal, Polícia Militar dos dois estados, Polícia Civil dos dois estados, estão dando uma aula de coordenação no crime que aconteceu em Guaxupé, com a coordenada que efetivamente vai lograr o êxito de prender os malfeitores. Mas tem algum efeito prático essas mudanças que estão sendo previstas na PEC da Segurança? Para te falar a verdade, professor, lendo assim por alto, eu não vi muita mudança, não. Eu falo nos termos práticos, tá? Eu não sei até que ponto, também não sou especialista, por isso que a gente está ouvindo o senhor. Mas, assim, me pareceram medidas muito teóricas e nada com nada, assim, porque se mudar o nome da Polícia Federal, Rodoviária Federal, para Polícia Viária Federal, sabe? Algumas mudanças, assim, que na verdade, efeito prático não tem. Vou até emendar nessa pergunta da Adriana, na questão da mudança ali da Guarda Civil, porque muito tem se discutido se é uma perfumaria, se não é, se de fato tem um efeito prático essa questão ali da Guarda Civil. Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, a primeira parte do texto da proposta de emenda, ela trabalha a questão de competência, principalmente de legislar. E aí, essa competência, a União acaba trazendo para si a responsabilidade de criar um processo de coordenação entre os entes federativos. Então, ela trabalha com o governo do estado, com o município, com o Distrito Federal, para discutir a legislação naquilo que está previsto no artigo 21. Ou seja, é competência da União, mas ela vai construir uma ideia comum. A grande crítica que diz respeito a essa concentração de poder, ela vai ser muito importante de ser discutida do parlamento, tá bom? Por quê? Porque o espaço para o governo, para as polícias, tem que ser preservado nesse ambiente de discussão. Não pode ser uma discussão parlamentar, ponto final. Tem que trazer a sociedade civil, trazer as polícias, e nós temos que pôr o dedo nas feridas. Hoje, a população, em regra, não confia nas polícias brasileiras. Então, na medida em que nós vamos poder sentar todos e constituir regras do jogo, isso vai acontecer de uma forma a harmonizar o que nós precisamos fazer, todos juntos contra o crime. Porque se a sociedade não estiver ao lado da polícia, se não estiver ao lado da sociedade, nós, em população, sempre estaremos perdendo. Isso não há dúvida. Eu falo também, Adriana, a respeito dessa ideia de perfumaria. Perfumaria, mesmo a mudança do nome da Polícia Rodoviária Federal. Porque Polícia Rodoviária acaba carregando os esforços dessa corporação apenas nas estradas, quando pode atuar trabalho mais próximo a outros dispositivos, como, por exemplo, os policiais ambientais, como ela pode trabalhar junto a aeroportos, como pode trabalhar no aeroporto, outras estruturas para fazer cuidado das estruturas áreas do Estado. Nós precisamos, isso só vai ser possível se nós reestruturarmos essa corporação e não dar conta dessa estrada que precisa de um financiamento maior,
para poder trabalhar em outros módulos. O trabalho também, que é importante dentro da PEC, é priorizar o processo de investigação. Ou seja, quando você está unificando bases de dados, banco ético, quanto com relação à questão das informações, de ICF, de registros policiais, você acaba facilitando a informação e construindo uma natureza comum para possibilitar uma investigação eficiente dos órgãos policiais. Vamos acabar com a ideia de que cada órgão tem a sua perícia. Professor, realmente a conexão ainda não está boa. A gente ainda está com problema. Eu vou deixar o João continuar conversando com o senhor. Se a gente não tiver condição hoje da gente continuar esse bate-papo, a gente segue amanhã ou numa outra oportunidade, porque a gente não vai perder a chance de conversar com o professor Jorge Tassi. E quem sabe, né, até por um tempo maior, para que a gente possa ouvir em detalhes o que essa proposta prevê. O professor, ele já tem uma vivência na polícia, ele tem condições de falar com a gente com experiência, né, e com a maturidade que o tema exige, e é por isso que a gente vai dar continuidade. Se for num outro momento, a gente vai fazer isso para que a gente tenha a qualidade necessária, né, para ouvir as informações. Mas já agradecendo, né, a disponibilidade aí do professor em nos atender, fazendo, né, o Tempo News um momento também de reflexão para os próprios alunos. Achei essa ideia fantástica e interessante, porque não deixa de ser, né, gente, uma análise para ser um debate, quem sabe, para ser até trabalhado dentro de sala de aula, né? É um assunto que está aí, é um assunto que está nas principais manchetes, é um assunto que está na nossa vida. Então a gente precisa, claro, né, colocar em discussão e também trazer para a sala de aula, porque é na educação e é nesse lugar e que a gente forma opiniões e que a gente forma mentes pensantes, né? Isso é que é muito importante. Pessoas que têm condição de pensar e não seguir, né, cegamente um propósito, uma linha de pensamento. Então isso é muito importante. Mas eu concordo muito com o que disse até então o professor Jorge Tassi, meninas, porque é um tema que precisa ser feito e para ser debatido em conjunto, né? E escutar especialistas, escutar a universidade, escutar os estados, né? Minas Gerais, por exemplo, com 853 municípios, o que demanda o estado de Minas Gerais? É diferente, as demandas são diferentes do estado do Pará, por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Nós temos também uma malha rodoviária muito grande que dá acesso a vários estados. A gente tem divisa com muitos estados e, por exemplo, com São Paulo, com Goiás, que está pertinho, né? Então, a gente tem organizações chegando a Minas Gerais por esses estados e é preciso que a gente discuta de forma interligada, né? Não dá para discutir isso de forma separada, né, Letícia? Pois é, sobre essas questões das críticas, né, a gente até conversou, o Café com Política que vai amanhã ao ar no YouTube, a gente conversou com o secretário de Estado de Segurança Pública, Rogério Greco, que falou que é completamente contrário. Ele falou que essa questão ali da PEC, da segurança pública, é mais do que chover no molhado. Vamos ouvir o que o secretário falou. É outra inutilidade, né? Então, inicialmente, inclusive, nós tivemos um COSUD em Florianópolis, onde todos os governadores do Sul e Sudeste se reúnem. Já teve aqui, a sede já foi em Minas também, então varia, né, de 3 em 3, de 4 em 4 meses, a um COSUD. E nesse COSUD, se eu não me engano, de Florianópolis, foi o ministro Lewandowski, no começo da PEC, e ele foi para expor a PEC, para os governadores e para os secretários de segurança, né, Justiça e Segurança Pública. E aí, quando ele vai expor, o recado do ministro é o seguinte: olha, a PEC é muito boa, vocês podem acreditar em mim, eu só não posso dizer o texto da PEC agora. Então, assim, já começou dessa forma. Como é que você vai apoiar um texto que você nem sabe o teor dele? Já começou completamente errado. Aí, quando o texto, né, quando nós conseguimos descobrir o teor do texto, era um verdadeiro castelo de horrores. O que acontecia? A União, ela queria basicamente dominar em termos de segurança a condução do país em termos de segurança. A União não consegue nem fazer o seu próprio dever de casa, vai fazer o dever de casa dos estados. O que tem que entender é o seguinte: cada estado tem suas características, tem suas particularidades. Minas tem características completamente diferentes dos estados do norte.
tem completamente diferente, por exemplo, do Rio, de São Paulo. Então não dá para você concentrar uma ação única na União. Ele não conhece o que acontece nos estados. Nem a Polícia Federal tem perna suficiente para fazer isso tudo. Então imagina, a gente tem muitas vezes a Polícia Federal nas grandes cidades, mas Minas são 853 municípios. A PM literalmente está em todos eles. Todos eles nós temos polícia militar. Então, assim, não dá para comparar o que nós temos nos estados com o que a União quer fazer. Retiraram isso da PEC e agora, basicamente, estão copiando alguns artigos do Sistema Único de Segurança Pública, do SUSP, né? Da lei do SUSP, e tentando agora transformar a Polícia Rodoviária Federal. Não se sabe mais agora qual é o nome, era Polícia Ostensiva Federal, toda hora eles mudam o nome, querendo transformar a PRF. Mas fora disso, é chover no molhado. Essa é a principal crítica, né, que a Larissa estava falando dos opositores, de como que a União ali pode regulamentar, como que pode indicar diretrizes. A crítica, como o secretário aí falou, o secretário de Estado de Segurança de Minas Gerais, Rogério Greco, é que a União não conhece as especificidades de cada região. A grande questão, como a Larissa falou, esse é um tema bastante polarizado, né, tem que ser aprovado esse ano, porque ano que vem a gente tem eleição, e aí a gente vê que provavelmente cada um vai querer colocar um pouquinho ali da sua digital nesse texto, e aí a gente já vê inclusive os embates, né, do PL, do governo, mas é importante a gente ressaltar que por que o Ricardo Lewandowski está querendo colocar essa PEC? Porque a gente está vendo nessas últimas pesquisas que o tema segurança pública é um dos temas que mais preocupa a população. A gente sabe ali que da questão das polícias, quem comanda é os estados, mas no fim das contas, a população não quer saber se é o estado, se é o município, se é a prefeitura, se é a União. O que importa é a segurança. A segurança não importa se é direita ou esquerda, então aí talvez esse esforço ali do governo Lula de trazer para si, de também ganhar uma fatia ali de que não é do seu eleitorado. Com certeza, Letícia. É claro que a gente já esperaria, né, de quem não está alinhado, de quem não apoia o governo do presidente Lula, críticas a essa proposta, e volto naquele meu ponto inicial, sabendo que a questão da segurança pública é algo que chega muito fácil à população e também tem sido um calcanhar de Aquiles do governo federal, mas vários dos pontos tratados na PEC, eu acho que merecem debate, merecem a gente ouvir, conhecer melhor, ouvir especialistas, como a gente estava acompanhando o professor agora há pouco, que com certeza vai voltar com a gente. Por exemplo, um dos pontos que me chama a atenção no texto é a criação de ouvidorias públicas e autônomas em todo o Brasil, que vão aí investigar acusações de possíveis irregularidades dos integrantes das forças policiais. Eu acho que a gente precisa discutir, por exemplo, esse ponto, porque fortalecendo as corregedorias e quero entender, inclusive, dos especialistas do que a gente está chamando de ouvidorias públicas, né? Quais servidores vão integrar essas ouvidorias, quem vai nomear essas pessoas, como vai ser essa instância de decisão, de punição, enfim, qual vai ser o funcionamento de fato, mas se a proposta é garantir mais imparcialidade, mais objetividade para investigação de possíveis irregularidades cometidas pelos agentes de forças policiais, isso é muito interessante, né? Se a gente consegue fazer com que essas corregedorias não só recebam a denúncia, investiguem, mas consigam aplicar sanções e punições que venham a desestimular outras possíveis irregularidades cometidas por outros agentes, eu acho que já é um ganho imenso, né? E, claro, discutindo as necessárias medidas de proteção a esses integrantes, como que a gente vai garantir que, de fato, eles vão ser isentos e não vão sofrer pressões externas, ameaças, por exemplo, quando estiverem investigando denúncias de possíveis irregularidades. Então, esse é um dos pontos que me chamam muita atenção, porque pode sim ter uma capacidade de modificar estruturalmente vários acontecimentos que a gente tem visto, várias das notícias que a gente tem veiculado nos últimos tempos em relação a algumas atuações muito, muito tristes de agentes das forças policiais, meninas. Mas eu acho que o texto é muito amplo,
ele precisa, sim, do debate, e agora a gente vai para o debate de fato, né, que é no Congresso, e voltando ao ponto que a gente tinha falado mais cedo, tomara que não fique contaminado só por uma questão ideológica, direita versus esquerda, porque se existe um consenso, ou perto de um consenso, é que a gente precisa, sim, pensar em outras medidas de promoção da segurança pública, né? E que agora seja essa oportunidade da gente desenvolver outras formas de pensar, outras formas de atuar, para garantir, sim, mais segurança para a nossa família, para os nossos filhos, enfim, para a gente conseguir viver com um pouco mais de paz, né, meninas?